RIC Mais Notícias. 7h05, 7h05. O RIC Mais Notícias abre o seu jornal desta segunda-feira falando de um domingo tumultuado que atingiu o Poder Judiciário do Paraná, o Judiciário do Rio Grande do Sul, em que desembargadores entraram em conflito na questão de soltar ou não o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reação em Curitiba foi muito forte, com manifestações, com a claque do PT tentando fazer a sua festinha, entre aspas, a sua festa antidemocrática numa eventual soltura de Lula que não aconteceu. A Rafaela Moron acompanhou tudo lá no local e tem os detalhes. Diga lá, Rafa. Pois é, Daniel, foi um domingo bastante conturbado, muito tumultuado, não só pelo impasse, as reviravoltas, nessa queda de braço do judiciário, mas também no entorno do prédio da Superintendência da Polícia Federal. Os ânimos ficaram bastante acirrados, os apoiadores do ex-presidente Lula de imediato, assim que saiu a primeira decisão de habeas corpus do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se dirigiram até o local e, óbvio, a imprensa também estava lá para poder fazer a cobertura de toda a movimentação. O que aconteceu de imediato é que a Polícia Militar isolou a área do entorno do prédio e os profissionais de imprensa ficaram logo após essa faixa de isolamento. Mas ali também ficaram os manifestantes, apoiadores do ex-presidente. E aí, é claro, começaram a se manifestar de uma maneira mais agressiva, de uma maneira um pouco mais intensa, atrapalhando as entradas ao vivo dos jornalistas, proferindo palavras de ordem, palavras de ofensa, até que a Polícia Militar precisou intervir. Inclusive porque um grupo que estava no entorno do prédio da Polícia Federal no Santa Cândida, enquanto se travava essa batalha no judiciário, chegou a pegar pedras. Imagina-se que para jogar nos jornalistas que estavam ali fazendo essa cobertura. Foi um dia de muita movimentação, muita apreensão em relação aos desdobramentos e, inclusive, dentro do prédio da Polícia Federal, uma movimentação intensa de viaturas. Um dos momentos que chama bastante a atenção para quem estava acompanhando ali a situação é que o presidente do PT do Paraná, o Dr. Rosinha, esteve lá em frente para dar uma entrevista coletiva. Chegou no momento imaginando que iria falar sobre a soltura do ex-presidente. Mas foi justamente quando houve uma reviravolta e já na primeira pergunta da entrevista, ele deu a impressão de estar sendo informado da decisão do relator da Lava Jato, João Pedro Gebran Neto, desembargador federal, que determinou que Lula não fosse solto. E aí foi pego ali meio de surpresa nessa coletiva, no momento que falou, não, vou me informar, vou verificar se isso é verdade, se foi isso mesmo que aconteceu. Quem acompanhou também toda a movimentação do lado de fora da Polícia Federal ontem, pôde conversar também com dois dos autores desse pedido de habeas corpus que foi concedido. O Vadir Damos, do PT do Rio de Janeiro, e também o Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Os dois estiveram lá e, inclusive, um deles, o Vadir Damos, conseguiu ter acesso ao ex-presidente Lula. E contou o seguinte, falou como é que estava o Lula dentro da cela enquanto estava rolando aí toda essa movimentação. Segundo o deputado / advogado Denian, o Lula estava incrédulo, estava cético em relação à saída e assistia com muita desconfiança toda essa movimentação aí do judiciário. Bom, essa questão que envolve a tentativa de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma trama muito bem organizada pelo PT. O Partido dos Trabalhadores tentou fazer do Poder Judiciário um instrumento para passar por cima da decisão do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O PT esperou que o seu filiado, o desembargador Rogério Favretto, um homem que comeu do prato do PT a vida inteira, estivesse de plantão e, a partir do plantão do desembargador Favretto, tentar soltar o Lula. Eu conheço o Rogério Favretto há muitos anos, desde o tempo em que era jornalista no Rio Grande do Sul. O hoje desembargador Favretto foi procurador-geral do município de Porto Alegre e ocupou cargos nas 4 gestões do PT na prefeitura da capital gaúcha. Eu vou repetir. O PT governou Porto Alegre 4 vezes. Nas 4 oportunidades, Rogério Favretto ocupou cargos de altíssimo escalão, sempre conduzido por lideranças do PT do Rio Grande do Sul.
ele era ligado umbilicalmente, mas uma ligação de amizade, de companheirismo com o ex-ministro e ex-governador gaúcho Tarso Genro. Foi Tarso quem levou o Favreto de Porto Alegre para Brasília no início do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Quando o Tarso era ministro da Justiça, o Favreto foi nomeado secretário nacional da Reforma do Judiciário. Na eleição de 2010, quando o Tarso Genro ganhou o governo do Rio Grande do Sul, se imaginava que o Favreto seria o secretário estadual de Justiça, mas aí a jogada foi diferente. Tarso usou de toda a sua força política para conseguir com que a então presidente Dilma Rousseff nomeasse o Rogério Favreto para desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo caminho do 5º Constitucional. Na verdade é o seguinte, foi o PT quem colocou o Favreto lá, esperou o dia do plantão do desembargador Favreto, ajuizou o habeas corpus, o Favreto deu, contrariamente ao que determina a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que em situações desta natureza não deve o plantonista tomar esse tipo de decisão. O caso é o seguinte, toda essa celeuma, essa bagunça que atingiu o Brasil neste domingo, tem a digital do Partido dos Trabalhadores. A DNA petista, o DNA petista, foi para atrapalhar a democracia mais uma vez. O Brasil, ontem, viveu um dia de república bananeira, em que o juiz amigo foi acionado para soltar um criminoso condenado em segunda instância. O que se viu em Curitiba, com militantes tentando atrapalhar o trabalho livre da imprensa. O que se viu em Porto Alegre, numa discussão entre o desembargador, Favreto, plantonista, indo contrariamente à ordem do próprio tribunal, do relator da Lava Jato lá, que é o desembargador Gebran Neto, que necessitou com que o presidente do TRF, o desembargador Thompson Flores, tomasse uma decisão dizendo que não era para soltar o ex-presidente Lula. Nesse meio do caminho, o juiz federal Sérgio Moro também precisou emitir um despacho dizendo que não era para soltar Luiz Inácio Lula da Silva, porque Favreto era um juiz absolutamente incompetente para análise do caso. Olha, eu vou dizer uma coisa, chegou a me dar engulhos. O noticiário que o Brasil oferece ao mundo nesta segunda-feira é típico de uma republiqueta de 5ª categoria. Pobre Brasil. Pobre Brasil. 7h13. E aí, Rafa? Denis, a gente tem aqui no estúdio já a presença do Dr. Flávio Pansieri, que é o fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional e conselheiro federal da OAB, que vem justamente falar sobre todos esses desdobramentos aí referente a essa guerra do judiciário que você tanto descrevia aí, né? Muito bem, doutor Flávio Pansieri, sempre um prazer falar com um amigo. Bom dia. Bom dia, Daniel. É um prazer estar com vocês, com a Rafaela, com o Terribas, para podermos tentar juridicamente debater esses temas tão relevantes que a Jovem Pan traz aí aos seus ouvintes. É normal, doutor Flávio Pansieri, que um advogado fique esperando para protocolar, por exemplo, um habeas corpus, aguardando que o juiz seja aquele juiz que ele escolhe? Esse é um caminho que se espera da conduta, por exemplo. Eu não quero que o senhor faça qualquer juízo de valor sobre a atividade profissional de ninguém. O que eu pergunto é no contexto geral. Escolher um juiz é algo que não cai bem no que se espera num Estado verdadeiramente democrático. Daniel, os plantões judiciários, eles servem para atender medidas urgentes que não possam ser solucionadas pelo relator de origem da medida, ou então não possam aguardar o retorno dos trabalhos de determinado tribunal ou de um juiz da comarca do interior, por exemplo. Todavia, é comum que algumas medidas sejam propostas nos plantões judiciários. Há muito tempo isso vem acontecendo no Brasil. As cortes superiores, em sua grande maioria, têm negado todos os pedidos feitos durante o recesso. Mesmo as cautelares em matéria penal, tem virado quase uma tradição já por parte do Supremo Tribunal Federal não conceder
ordens cautelares em habeas corpus, em mandados de segurança durante o período do recesso. Isso significa dizer que há que se ter uma certa precaução quanto a essas medidas, em especial quando essas medidas possam ter repercussões intensas na sociedade brasileira. Deixa eu lhe perguntar uma coisa assim que me parece que seja questão na cabeça de todo ouvinte. Quem é que está com a razão nessa questão, no seu ponto de vista, doutor Flávio Pansieri? Tem razão o desembargador Favretto, que foi quem mandou soltar o ex-presidente Lula, ou tem razão o desembargador Gebran, o desembargador Thompson Flores e o juiz federal Sérgio Moro? Veja, Daniel, acho que nós temos que fazer uma reflexão, e eu não posso analisar, eu não estou aqui tratando do caso em concreto, mas sim da possibilidade, em tese, de concessão de habeas corpus no plantão para a decisão que já tenha sido tomada pela turma e também pelo Supremo Tribunal Federal. E então vamos lá a este tema. É possível que o desembargador decida no plantão matérias relativas à sua liberdade? Sim. O regimento interno do tribunal permite esta temática, ou seja, que ele possa decidir no plantão todas as matérias referentes à liberdade quando o réu estiver preso. Neste caso, se nós verificarmos, tomada a decisão dele, qual seria o recurso cabível? Essa tramitação do recurso, neste caso, levaria a um lapso temporal superior à execução da medida que ele via autorizado. Portanto, me parece que a decisão do desembargador Gebran, ela não contraria a lógica do sistema. Ela tende a parecer uma decisão cautelar, também, como a dele, que foi cautelar em matéria penal, para garantir a ordem pública, garantir a manutenção do sistema, entendendo ele que a decisão era teratológica. Eu ouvi uma entrevista do referido desembargador afirmando que ele não tinha utilizado dos mesmos expedientes, ou seja, dos mesmos temas já decidido pela turma, bem como a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele não discute o início da execução penal. Ele discute, sim, ali a possibilidade e o direito fundamental, o direito político do ex-presidente atual preso aqui no estado do Paraná, de poder participar da pré-campanha como os demais candidatos. Bom, neste caso, Daniel, eu acho que a decisão, de alguma forma, possa se mostrar teratológica na medida em que diversos princípios constitucionais ou direitos fundamentais orientam as decisões judiciais. Todavia, se nós imaginarmos que todo e qualquer preso que decidir sair candidato a qualquer cargo tenha o direito fundamental de ser posto em liberdade para participar do pleito eleitoral, da pré-campanha, eu fico curioso para saber quantos presos não seriam candidatos em nosso país hoje. Portanto, ao que me parece, há uma teratologia da decisão, ou seja, ela é contrária à legislação em vigor, que em momento algum permite a soltura de presos que já estão com a sua execução penal em andamento para garantir a este a participação em pré-campanhas. Não há um direito fundamental do preso a participar de pré-campanha como os demais cidadãos que estão soltos. Esta é uma interpretação, me parece, que esgarça o texto constitucional na medida que escolhe valores mais importantes para aquele caso, o que nós não podemos imaginar possível numa democracia. Ou as regras são claras, são prévias, ou nós não vivemos numa democracia. Para que a gente encerre, professor Flávio Pansieri, a sua explicação foi absolutamente perfeita. Mas para que o ouvinte que está agora no seu carro, está no seu trabalho, está na sua casa, consiga entender o desdobramento disso daqui para frente. A partir do que aconteceu ontem no Judiciário, seja lá em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal, seja em Curitiba, com a decisão do juiz federal Sérgio Moro, tem algo que possa acontecer, alguma reviravolta do ponto de vista do direito, para acontecer hoje, amanhã, essa semana,
ou esse conjunto de decisões de manter o ex-presidente Lula vai perpetuar e ele continuará preso? Parece que a partir desse momento o desembargador Gebran retoma a condução da medida e não haverá nenhuma alteração neste quadro no âmbito do TRF4. Também não acredito que isso ocorra perante o Superior Tribunal de Justiça, que seria um órgão que poderia receber aí um novo habeas corpus para rediscutir o tema, bem como perante o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aí, me parece, com essa decisão agora, ela não produzirá mais efeitos no mundo jurídico e não terá mais repercussões sociais. Uma outra questão, as redes sociais elas estão discutindo, e esse é um fenômeno que não é apenas brasileiro, ele é mundial, mas o Brasil ele se notabiliza por pessoas que se metem a opinar sobre assuntos que não dominam. Eu percebi que a partir da descoberta, digamos assim, da existência do desembargador Favretto para o cidadão comum, passou-se a discutir o chamado quinto constitucional, ou seja, uma reserva de vagas de 1/5 das vagas nos tribunais regionais e nos tribunais de justiça a serem ocupadas por membros da advocacia e do Ministério Público. Essa oxigenação, que é muito bem-vinda aos meus olhos pela entrada do quinto constitucional, passou agora a ser vista como uma espécie de monstro pela cidadania brasileira. Ninguém gostou de saber que é possível virar desembargador que não seja pelo caminho de um concurso público para a magistratura. Gostaria de saber a sua opinião, professor Flávio Pansieri, a respeito do quinto constitucional, que leva, repito, 1/5 das vagas a advogados e membros do Ministério Público. Deninha, me parece que o Instituto do Quinto Constitucional, ele não tem como objetivo atender a advocacia ou o Ministério Público. Ele serve sim como um instrumento para promover frente aos tribunais a inserção de grandes juristas que possam contribuir para uma melhor compreensão do momento histórico que vive uma sociedade a partir desses novos integrantes, que não são de carreira, mas, por certo, não têm história menor do que quem é de carreira. Há um pleito antigo da magistratura para que se extingua o quinto constitucional, sobrando assim mais vagas aos magistrados. Mas não é, me parece adequado confundir pessoas com instituições. Quando nós falamos do quinto constitucional, nós não estamos falando de um desembargador, não estamos falando de um ministro do STJ. Nós estamos tratando de uma instituição que permite ao Estado brasileiro renovar parcela dos seus magistrados seguindo critérios diferentes. Isso tem sido muito produtivo para a sociedade brasileira, tem levado aos tribunais brilhantes desembargadores, grandes ministros dos tribunais superiores, do TST, do STJ, e permite, sim, uma renovação também de ar político institucional. O problema, logicamente, alguém pode dizer, mas este desembargador tinha uma vinculação político-partidária. Pensemos por outro lado, alguém concursado também poderia ter uma vinculação político-partidária. E isto não desnatura esse instituto tão relevante que é a possibilidade do chefe do Executivo, após a participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do Tribunal, é importante dizer isso, a Ordem dos Advogados participa, o Tribunal participa de escolha e, por fim, o chefe do Executivo. Portanto, não é uma escolha aleatória que qualquer pessoa vá. É necessário ter uma experiência prévia, anos de militância na advocacia e, em seguida, para que possa chegar a assumir esse posto tão relevante do quinto constitucional nos tribunais, representando a sociedade brasileira, não diretamente da origem da magistratura. Muito bom, doutor Flávio Pansieri, quero agradecer muito a sua presença aqui à Jovem Pan. Saiba que o microfone está sempre aberto para quando precisar. Muito obrigado pela presença. Sou eu que te agradeço, Daniel. Agradeço aqui a Rafaela, ao Terribas, pelo brilhante trabalho que vocês têm trazido à população paranaense através do programa RIC Mais Notícias e também em conjunto com a Jovem Pan, que é um trabalho relevante, uma visão crítica do sistema que permite aí que a população possa compreender melhor o que acontece na sua vida.
Valeu. Antes do intervalo, e os ouvintes, hein, Rafaela Moron? O que estão achando dessa confusão toda que envolveu o solta, não solta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Pois é, Daniel, os ouvintes estão participando aqui pela live, pelo WhatsApp, mandando mensagens e muitos, claro, bastante revoltados aí com a decisão do desembargador plantonista do TRF4. A Vanessa Marinho, por exemplo, pergunta: o que leva um plantonista a querer tomar uma decisão dessas? É a corrupção atacando novamente. Ainda cravou aqui um juiz vendido. A Rosângela Ogawa também mandou participação, diz o seguinte: bom dia, acho que essa foi mais uma ação para reagrupar a militância petista, uma ação midiática. Muitos ouvintes também questionando a justificativa dada pelo desembargador de plantão de que o ex-presidente é candidato, seria um fato novo e teria uma condição prejudicada para poder fazer a campanha, por isso que ele acabou atendendo esse pedido de habeas corpus. Então os ouvintes perguntam: e a ficha limpa, então? Não tem valor? Tem muita gente também... Nesse ponto, Rafa, deixa eu te interromper. Claro. Nesse ponto, me parece que o ouvinte acertou o cerne, tocou no alvo da questão, né? O desembargador, ele, por essa vinculação apaixonada que ele tem com o PT, e vão me desculpar aqueles que querem dourar a pílula. Repito, eu conheço o Favreto. Eu convivi jornalisticamente com o Favreto. O Favreto é um homem mais petista do que se imagina, por exemplo, de um petista do Paraná. O Favreto é um homem apaixonado, um militante daqueles que nós conhecemos. Ele seria uma versão da Gleice lá no Rio Grande do Sul. Rogério Favreto é vinculado diretamente ao deputado federal Paulo Pimenta, que é o mesmo deputado que ingressou com o pedido do habeas corpus para que fosse concedida a soltura do ex-presidente Lula. Então, a imprensa ela pode tratar esse caso como ela quiser. A mim não engana. Eu conheço o Favreto há 2 décadas. É um homem cujo petismo está internalizado de uma maneira que não há cargo que ele ocupe que possa suprimir a sua paixão ideológica e a sua paixão partidária. Nós estamos diante de um desembargador que é um desembargador que não tem isenção e não tem condições, não teria condições morais de apreciar o caso por sua visão e por sua vinculação histórica com o PT. Hoje nós estamos discutindo, levando ao conhecimento do cidadão uma interpretação sobre uma decisão judicial em que quem julgou é uma pessoa vinculada ao PT da cabeça aos pés. É claro que ele iria suprimir a visão da lei da ficha limpa. Passou por cima, meteu o trator. Meteu na carreteira, Rafaela Moron. Daniel, tem ouvintes aqui justamente falando sobre o desembargador e lembrando que ele tem quase 20 anos de militância no PT, foram 19 anos, e acabou justamente se desfiliando para poder assumir o posto de desembargador, né, no TRF4, e também lembrando que ele foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff em 2011. Muitos ouvintes também estão dizendo que a melhor coisa que aconteceu foi o Brasil não avançar na Copa, viu? Diz que o povo estaria muito distraído para prestar atenção na questão política. Pois é, imagina amanhã o jogo do Brasil, daria Brasil e França, ia passar despercebido, né? Iam fazer o serviço bem na hora que o povo tava lá comemorando. Que beleza. Você ficou muito deprê, Terribas, com a desclassificação do Brasil ou não? Eu fiquei um pouco chateado, mas pelo que jogou futebol, não merecia passar. Não dá, né? Não merecia passar. Não merecia passar. O Brasil... Timezinho mequetrefe, né? Foi... Eu acho que de todos os jogos das quartas de final, o Brasil foi o que jogou pior entre todos os times. Foi que jogou pior. Foi feio. Vocês viram? Eu não sei se vocês receberam esse vídeo. Eu vi no Twitter hoje cedo. Vocês viram um vídeo em que aparece um monte de criança num campo de futebol... mas um monte mesmo, uma centena de crianças, de moleques, de meninos. Eu vi esse vídeo. Você viu, Terribas? Eles estão jogando bola, estão participando de um treinamento de futebol e o treinador grita Neymar e todos se jogam no chão e começam a rodar. É uma escolinha de futebol e eles estão treinando ali. Aí de repente o técnico... exterior, né? Isso, daí de repente o técnico grita Neymar, daí todo mundo cai no chão, começa a passar a mão na perna, assim, começa... fazer cera, daí de repente levanta todo mundo de novo e continua treinando. É uma loucura. É para que você veja a que ponto chegou a coisa, né? Rick Mais Notícias.
volta com o Rick Mais Notícias no seu rádio. A gente retoma o Contato Brasil-Itália com o Denian Couto para falar mais sobre os desdobramentos que agitaram tanto esse domingo. Denian, tem muitos ouvintes aqui mandando participações pela live e o WhatsApp e todos aí registrando a mesma pergunta. Querem saber se o desembargador plantonista toma essa decisão de atender aí um habeas corpus, liberar o ex-presidente Lula, não uma, né? Mandou 3 decisões ali, reafirmando, e uma delas até deu prazo, tem 1 hora para libertar aí o ex-presidente, e se mesmo derrubando a decisão, fica por isso mesmo, ele não é passível de nenhuma punição, de responder por isso? Não, do ponto de vista formal, não há o que se fazer com o desembargador Favretto, no meu ponto de vista. Há pessoas que entendem diferente, mas eu vejo que, investido na função de julgador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele tomou a decisão e essa decisão é passível de reforma, foi o que aconteceu, não numa reforma a um tribunal superior, mas uma decisão dos seus pares do próprio Tribunal Regional Federal. Não há o que se falar de sanção do material mesmo, uma sanção de que ele fosse sofrer algum tipo de punição. Mas na prática, ele se converteu numa espécie de pária do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele é um homem que, por paixão ideológica, por vinculação partidária, não se incomodou em romper com uma decisão da própria turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não se preocupou em momento algum em respeitar as decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Para soltar Lula, o Favretto faz e fez qualquer negócio. Essa gente é muito perigosa para o país. Não importa o lado ideológico que você está. Não importa se você é de direita ou de esquerda, se você é PT ou anti-PT. Nós, como cidadãos, precisamos defender o que nos resta, que é um mínimo de respeito à Constituição, às decisões judiciais e ao regime democrático. O que o desembargador Favretto fez ontem em Porto Alegre é qualquer coisa, menos uma decisão judicial isenta. Aquilo foi um clamor feito pária para soltar o seu herói, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que mais, Rafa? Tem ainda desdobramentos ao longo do dia em torno disso tudo, porque tem uma reunião agendada em São Paulo com integrantes do Partido dos Trabalhadores para hoje, para discutir esses desdobramentos, e até porque a defesa do ex-presidente ainda acredita que possa ter uma chance de reverter essa situação. Um outro ponto bastante curioso é que o próprio desembargador acabou dando uma entrevista para uma rádio do Rio Grande do Sul, desembargador plantonista, Favretto, e disse que estava estudando esse habeas corpus, sabia do habeas corpus e estava estudando o caso 2 dias antes. É uma fala que chamou bastante a atenção aí em relação a esse timing com o plantão judiciário. Mas estava tudo ajustado, tudo certo. Antes de sair a decisão do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, do desembargador Favretto, já estava circulando em grupos de WhatsApp de política um pequeno vídeo gravado pelo bandido José Dirceu, comemorando a soltura do Lula. Há uma carência de seriedade, há uma falta total de respeito ao país. O Brasil vive um momento mais cinza de sua história, nós estamos na neblina histórica brasileira. O que nós vivemos hoje é algo absolutamente deplorável. A presidente nacional do PT, a senadora do Paraná, Gleice Hoffmann, se manifestou, né, Rafa? Conta aí pra gente. Pois é, ela discursou em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, lá em São Paulo, não foi aqui em Curitiba, e disse que a decisão do presidente do TRF4 é o que é mais um golpe. Esse discurso foi feito no início da noite. Durante o dia, a Gleice organizou um ato a favor de Lula em São Bernardo, a manifestação que foi frustrada aí com a decisão do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Thompson Flores, que decidiu manter Lula na prisão. A senadora informou que o partido vai recorrer da decisão. Nós vamos recorrer da decisão, mas é absolutamente ilegal o que está acontecendo. Isso põe às claras o que nós denunciávamos lá atrás, que nós não temos judiciário que seja isento aqui no sul do país. Esperamos, contudo, que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça possam corrigir isso que está aí.
Eles fazem o tempo inteiro manobra e golpe para não deixar o Lula sair de lá. Qual é o medo? O medo é que Lula saia, o medo é que Lula seja candidato e o medo é que Lula ganhe as eleições. Pois Lula vai ganhar a eleição mesmo que esteja preso lá. Aí a senadora também convocou militantes para irem às ruas e usarem as redes sociais para, segundo ela, pressionar o judiciário. O que nós tivemos hoje foi um fio de esperança. E um fio de esperança que vai ter que ser mantido nas ruas com a nossa mobilização. Se nós não formos às ruas, se nós não denunciarmos, se nós não falarmos em redes sociais, se nós não falarmos para fora desse país, eles vão continuar o que estão fazendo. As ilegalidades e as barbaridades. O que nós tivemos hoje, gente, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, à democracia nesse país, mas principalmente às instituições. Tá aí, Denian, o posicionamento da Gleisi, então. O que nós tivemos ontem é exatamente o inverso de tudo isso que diz a senadora Gleisi Hoffmann. A senadora Gleisi Hoffmann não tem qualquer apreço pela democracia. A senadora Gleisi Hoffmann não tem compromisso com o país. Nos 8 anos que serão concluídos agora, no fim deste ano de 2018, Gleisi fez nada pelos interesses do Estado do Paraná, que era a sua função como senadora eleita. Eu já fiz esse desafio, jamais ninguém do PT mandou, nem a senadora Gleisi, nem ninguém, porque não manda, porque não tem. Qual foi o grande ato produzido político pela senadora Gleisi na defesa dos interesses do Estado do Paraná? Nós veremos que não há a construção de qualquer projeto, de qualquer medida mais efetiva que seja do interesse do Estado. Então, o discurso de que estamos diante de um golpe foi aquilo que o PT tentou fazer ontem, usando do judiciário brasileiro, do Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, para tentar criar um factoide para soltar o ex-presidente Lula. Imagine, sob o fundamento de que ele tem os direitos políticos de disputar a eleição. O professor Flávio Pansieri nos disse há pouco, imagine se todo preso resolver que tem direito político de disputar a eleição, se há qualquer tipo de cabimento. Me parece que sequer é necessária uma formação em direito, né? Se nós pensarmos com o mínimo de bom senso, de olharmos para a realidade com os nossos olhos, se olharmos o seguinte, poxa, o sujeito está condenado e preso em segunda instância. Tem uma lei que diz que quem tem condenação em segunda instância não pode disputar a eleição. Qualquer análise para além disso passa a ser uma espécie de monstrengo judiciário, uma hermenêutica monstrenga. E aí a hermenêutica monstrenga é aquilo que a Gleisi chama de que vale. E o respeito à lei é o golpe. Há uma inversão por inteiro daquilo que se manifesta a senadora do Paraná, Gleisi Hoffmann. A mim não surpreende. Eu esperava de Gleisi exatamente isso que ela falou. 7h42 aí no Brasil. O que mais, Rafa? Pois é, Daniel, tem participações que vão chegando aqui dos ouvintes. Muita gente comentando e pedindo para você, inclusive, se posicionar aí a respeito. Por exemplo, o William mandou aqui de Araucária mensagem dizendo que está indo para o trabalho, ouvindo o Rick Mais Notícias e pensando o seguinte: se toda essa manobra do PT, segundo ele, não foi para justamente fazer o ex-presidente voltar aos noticiários, porque estava meio sumido, meio apagado, 3 meses de prisão, já não estava mais notícia falando sobre ele e tal. Então essa é apenas uma medida de efeito colateral, né? O PT fez para tentar soltar o Lula mesmo. Não é jogo de cena, não. O PT manipulou a justiça brasileira na tentativa de tirar da cadeia um condenado em segundo grau. O efeito colateral de dar visibilidade e notícia a esse fato, bom, isso é um fato que o PT também se aproveita. Mas a tentativa foi de verdade, não é fake, não. O Partido dos Trabalhadores escolheu o desembargador, que era vinculado ideologicamente a si, esperou ele tomar assento no plantão. Ele estava no plantão há 30 minutos, e aí o PT ajuizou o habeas corpus. Escolheu o juiz. O PT escolheu o juiz para que o Lula fosse solto. Então não tem assim, eles fizeram isso para dar visibilidade ao Lula. Não. Eles fizeram isso para tentar usar da justiça como forma de dar liberdade a um condenado, a um corrupto e a um lavador de dinheiro.
O que o Brasil viveu ontem é típico de uma republiqueta de bananas da América Central. Só que pior. Um pouco pior. Ainda vai ter desdobramentos, né, Deninha? Porque diante do que aconteceu, parece que nenhuma das partes aí se sentiu satisfeita com as movimentações. E agora o que mais tem é gente acionando gente diante do Conselho Nacional de Justiça. De um lado tem até pedido de providências aí contra o juiz federal Sérgio Moro. Os petistas dizem que ele se manifestou sem estar com o processo nas mãos, que não deveria ter se manifestado porque está em férias. O juiz já respondeu que foi citado na decisão, por isso é que se manifestou. E de outro, muitas pessoas, inclusive senadores, aí se manifestando, advogados com reclamações disciplinares no Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador de plantão, Rogério Favretto, ou seja, ainda vai dar muito pano para manga esse cabo de guerra de decisões judiciais aí. Vai ganhar ainda algum espaço no noticiário, mas na prática é o seguinte: Lula está preso, ficará preso e está onde deve estar. Eu fico com uma espécie de sentimento um pouco pesaroso, assim, com os moradores do Santa Cândida, né? Os moradores do Santa Cândida faz 3 meses que não tem sossego. Você imagine, você que não mora no Santa Cândida, você que mora ou está numa cidade do interior do Paraná ou em outro bairro de Curitiba ou de uma cidade da região metropolitana. Você imagina na frente da sua casa, de segunda a segunda, sem folga, alguém gritando bom dia Lula, boa tarde Lula, boa noite Lula, e manifestação, e gente fazendo necessidades na frente da sua casa, uma sujeirada, uma gritaria. 3 meses de inferno para quem vive no bairro. Muitos moradores do Santa Cândida entram em contato com a gente na Jovem Pan pedindo, por favor, não deixe que esse assunto caia no esquecimento, porque nós não aguentamos mais. Então essas pessoas hoje, elas são reféns de uma massa de ignorantes que é conduzida por um apagão de informação, de uma cegueira ideológica, que transforma a vida de cidadãos que tem que trabalhar, que tem que estudar, tem gente doente em casa, transformada num inferno por militantes pagos com dinheiro, sabe-se lá da onde. Dinheiro do fundo partidário do PT e dos sindicatos. Vamos para o intervalo, rapaziada? Vamos para o intervalo, daqui a pouco lá. A gente volta. E aí, você sabe, Deninha, que nesse final de semana eu passei lá em frente, aonde tem um acampamento do PT ali, no Santa Cândida, e realmente é um espaço muito grande. É um espaço muito grande. E você vê que tem gente lá de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro fazendo barulho. É um negócio que realmente incomoda demais. Bom dia. Solta aquele bom dia aí, Terriba, só pra lembrar, rapaziada, de como é que é o inferno de quem tá lá. Acordar assim, ó, que beleza. Presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Nossa, que horror, né? Já pensou com o tambor batendo na sua cabeça? Não agora dá, não cedo? dá. Olha, e Não dá, ontem, né? lá, inclusive, em alguns dos momentos, um dos moradores que estava tentando chegar em casa se aproximou ali da imprensa, Denian, para contar com o nariz ensanguentado que tinha sido agredido por manifestantes. E aí ele disse, olha, eu não falei nada demais, eu disse Lula na cadeia, que não é uma ofensa, é um fato, e apanhei. Pois é. E aí, sabe, Rafa, eu vi um vídeo, tinha um cidadão no Santa Cândida tentando molhar o gramado da sua calçada. Então ele estava do lado de dentro de casa e ele estava querendo molhar o gramado da calçada do lado de fora. Ele não quis sair com a mangueira ali do lado de fora porque os manifestantes estavam ali. E ele subiu em cima de uma banqueta e ele estava de cima da banqueta, por cima do muro, molhando a grama. Aí um manifestante não gostou e começou a jogar lixo que foi produzido ali pelas pessoas para dentro do terreno do cidadão no bairro Santa Cândida. Então, se não bastasse tudo, ainda tem uma falta de educação de atormentar a vida dessas pessoas. Eu só lamento muito, porque com o fato que aconteceu ontem, piorou ainda mais o domingo e será assim durante toda a semana dos moradores do bairro Santa Cândida, em Curitiba. Rique Mais Notícias.
Tá aí de volta com o Rick, mais notícias. Antes do intervalo a gente conversava aqui a respeito da movimentação ali na região do Santa Cândida e do transtorno para os moradores. Denia, teve ouvinte aqui que mandou sugestão, viu? Para acabar com o problema ali, o incômodo do barulho de manifestantes. Ele disse que o negócio é jogar pó de mico nas ruas. Vai coçar a rapaziada toda, né? Jogar pó de mico. Que essa é uma das maneiras aí para se livrar da tortura. Mais gente mandando mensagem, dizendo que teria perdido a cabeça se morasse ali na região do Santa Cândida, já tinha se envolvido em confusão, porque não ia aguentar a barulheira na vizinhança o dia inteiro. Não, você imagina, é por isso que eu sempre peço ao ouvinte para refletir a respeito disso. Muitas vezes a gente está no nosso apartamento, na nossa casa, e um vizinho barulhento, um vizinho faz barulho, sei lá, mulher usa salto, dá barulho de salto, às vezes põe o som alto, já nos incomoda. Dá para imaginar todos os dias, manifestante batendo tambor no seu ouvido? É assim que tem vivido o morador do Santa Cândida. Lula livre, coisa nenhuma, Lula preso. Santa Cândida livre, porque os moradores estão vivendo um transtorno aí que eu vou te dizer uma coisa. Pois é, e aí na semana passada, a gente conversava aqui no estúdio, e além do bom dia, agora inventaram boa noite, presidente Lula, Denian. Ah, que bom. Que horas que eles gritam boa noite, será, hein? Pois é, acho que deve ser por volta de umas 8. O jantar é o quê? O jantar que eles recebem a marmita no final da tarde, né? Que chega ali a última refeição para os presos da carceragem. Mas eles fazem agora o boa noite. O que é uma sacanagem, né? Bota sacanagem de nisso. Noite. Tá muito frio aí, Terribas? Muito frio não, assim, tá o tempo fechado aqui em Curitiba. Imagino que no interior tá um pouquinho mais tranquilo, mas aqui em Curitiba o céu tá, sabe assim, meio escuro ainda. Tá fechado. Não tem sol. Não tem sol, entendeu? O dia hoje vai ser daqueles que não tem nada a ver com o que você tá passando aí na Itália. Na Itália tá melhor, a gente acha. Aí deve estar um negócio de louco. Tá 29 graus agora. 29. Que horas são aí? Que horas são aí? 12h54. Então o sol tá de rachar, tá no horário bom, né? Tá eu e a Rafa aqui com cara de sono, cara inchada de sono. Isso. E você tá com a cara boa aí de quem vai pegar uma praia daqui a pouco, é isso? No verão. Eu não, vou pra aula. O curso que eu faço aqui em Siena integra o programa de doutorado da Faculdade de Direito de São Paulo. Tem aula daqui a pouquinho, termina o jornal, fecha o computador e vai para a sala de aula. Siena é uma cidade que fica na Toscana, na Itália, fica a 230 quilômetros ao norte de Roma, para cima, né? Sobe ali na Toscana, fica no coração da Toscana, perto de toda a região, para quem gosta de vinho, toda a região que produz os Brunello de Montalcino, os Chianti, toda essa região da Itália. Ao norte de Siena, mais uns 80 quilômetros, 100 quilômetros por aí, fica a maravilhosa cidade de Florença, que é a capital aqui da região. Florença é um dos berços do Renascimento, é um dos lugares mais lindos do mundo aqui na Toscana. A Toscana, no inverno, é maravilhosa, no verão, então, nem se fala. Tem aquele... Para quem não viu, tem aquele filme muito bacana sobre o sol da Toscana. O sol aqui não é exagero, tem um sol para cada um. Você sai ali fora, parece que o sol vai te derreter. Mas é uma região muito bonita, os italianos gostam muito do Brasil, gostam muito dos brasileiros. A Itália é uma espécie de Brasil com grife, né? A gente vai comentar sobre isso aqui durante a semana. A Itália é uma bagunça. Sabe que no sul da Itália, Terribas, olha isso. Eles ouve essa história. Depois eu vou contar em detalhes amanhã. No sul da Itália, eles não usam cinto de segurança. Não tem o que você faça um italiano usar o cinto de segurança na região sul da Itália. Sabe o que tem para vender nessas lojinhas de bugiganga no sul da Itália? Sabe a partezinha que engata do cinto de segurança? Só aquela partezinha. Sim. Que engata aqui para prender. Eles vendem solto aquilo para que você entre no carro e coloque aquilo para parar de apitar o carro. Sabe o carro que apita quando tá sem cinto? Sério? Fica avisa. Sério, vende só aquilo a €1. Dá para imaginar?
A Itália é um Brasil com grife. É um Isso Brasil É um jeitinho italiano. moderno. É o jeitinho italiano. Perfeitamente O que alinhado. faz da Itália esse país absolutamente sensacional, porque não tem aquela dureza de muitos estados europeus, como são os alemães, como são os escandinavos lá, né? Tem mais os suíços, né? Os suíços com toda aquela sua pompa de que não faz nada errado. Os italianos, eles tem um jeitinho meio malandro, meio brasileiro. E dá toda a graça a esse que é um dos países mais lindos do mundo. Mas amanhã eu conto outras situações e outras curiosidades aqui da Itália. Quero ter uma conversa também bacana sobre a Operação Mãos Limpas, que foi uma espécie de lava-jato que aconteceu aqui na Itália, que obteve resultados fantásticos quando da atuação da polícia, do Ministério Público e do Judiciário, e depois a classe política tratou de jogar tudo no lixo. Mas isso é assunto para outro dia. Rafaela Moron, mais uma vez, muito bem-vinda ao time do Rick Mais Notícias. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigada, Denian. Um abraço. Terribas, falou, amigo. Um abraço. Valeu, Daniel. Até amanhã. Você também... Amanhã... Terribas, amanhã você toca a tarantela? Amanhã eu toco uma tarantela pra você. Você toca a tarantela? Amanhã eu vou tocar uma tarantela, daí a gente entra e você entra no clima aí da Itália. Pode ser? Terribas, eu vou comer uma pizza hoje em tua homenagem, tá bom? Como uma pizza bem bacana aí, mas como agora no almoço. Você ficar o dia inteiro pesado, com a consciência pesada também, tá? Tá bom. Então tá. Valeu, amigo. Até amanhã. Tchau.